A inteligência artificial, ou mesmo IA, são as palavras do momento, talvez do ano. É o que está a bater, se assim podemos dizer. Desde as manchetes dos jornais aos debates a favor ou contra a aplicação da mesma. Não é de se negar que é um dos assuntos mais debatidos do momento e eu vim dar a minha opinião. A conversa sobre inteligência artificial não vem de hoje, muito menos a sua criação. Ter uma ferramenta que ajuda nas tarefas chatas do dia a dia é necessário. É como ser o Tony Stark com o seu Jarvis no Homem de Ferro, auxiliando nas tarefas e tornando o seu utilizador mais produtivo e focado em suas atividades. Mas até que ponto podemos considerar que a inteligência artificial é benéfica para o ser humano? Uma IA que, em vez de nos tornar mais ativos, pode nos tornar mais sedentários, que em vez de tornar-nos mais inteligentes, pode acabar por nos emborrecer, ou em vez de nos ajudar no trabalho, acaba por nos fazer perder empregos. Com o avanço tecnológico, essas questões acabam por ter várias respostas, algumas contra, algumas a favor e outras ali no intermédio. Mas o que não se pode questionar é a implementação dessas IAs, que está a um nível bem acelerado. Muitas empresas estão em busca deste tipo de ferramentas e consideram as IAs como parte fundamental do seu crescimento, pois uma inteligência artificial, além de trabalhar eficientemente, não tem férias, não fica doente, não tem salário e não precisa de uma equipe grande de pessoas para gerenciar, o que é a cereja do bolo para essas empresas. Por ser uma ferramenta muito importante, é necessário entender, na gênese, se essa tecnologia veio para ficar ou é apenas uma febre da década, e também entender como estes avanços exponenciais dos últimos tempos afetará a atual geração, como serão os empregos no futuro, a saúde mental e o impacto na humanidade. A inteligência artificial é um campo da ciência da computação que se dedica a criar sistemas capazes de realizar tarefas que tradicionalmente exigem inteligência humana. Tais sistemas são projetados para simular os processos cognitivos humanos, como aprendizado, raciocínio, tomada de decisões, reconhecimento de padrões e processamento de linguagem natural. Sendo assim, podemos considerar que a inteligência artificial é um conceito amplo que recebe várias definições, como também significado, onde podemos considerar algumas características básicas, como a capacidade de raciocínio, a aprendizagem, reconhecimento de padrões e a inferência, que é a capacidade de conseguir aplicar o raciocínio nas situações do nosso cotidiano. O termo inteligência artificial foi cunhado em 1956 durante uma conferência chamada Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence no Colégio Dartmouth, localizado em New Hampshire, nos Estados Unidos, onde John McCarthy, um proeminente cientista da computação e um dos pioneiros no campo da IA, cunhou o termo inteligência artificial. Este evento marcou o início formal da disciplina, onde o termo foi usado para descrever o objetivo de criar máquinas que pudessem exibir inteligência semelhante à humana. Nesta histórica conferência, vários pesquisadores de diversas áreas foram chamados por McCarthy para um debate aberto sobre inteligência artificial, onde todos tiveram o mesmo sentimento, o de que a inteligência artificial é algo alcançável, tornando esta conferência altamente significante, pois os resultados dessa conferência catalisaram a pesquisa de inteligência artificial nos 20 anos subsequentes. De 1957 a 1974, a IA floresceu, pois nessa altura os computadores estavam mais avançados e nesta época os computadores poderiam armazenar mais informação. Estavam mais rápidos, baratos e mais acessíveis, contando também com o facto de que os algoritmos de machine learning estavam melhores, o que fez com que as pessoas soubessem qual algoritmo aplicar aos seus problemas. Com isso, as primeiras demonstrações de inteligência artificial, a título de exemplo, softwares General Problem Solver, criado pelo Newell and Simon, e o ELIZA, criado pelo Joseph Weizenbaum, mostraram-se promissores em relação à resolução de problemas de interpretação da linguagem falada.
Tomemos como exemplo os softwares citados. O General Problem Solver foi um programa de computador criado em 1957, destinado a funcionar como uma máquina universal de resolução de problemas, e o ELIZA foi o primeiro software para a simulação de diálogos e os comumente chamados chatbots. Este software foi o primeiro programa para o processamento de linguagem natural da história. Criado no MIT, a ideia básica deste software é a simulação de uma conversação entre homem e máquina, o que foi uma grande novidade na época, pois uma quantidade considerável de pessoas atribuíram a ELIZA características muito semelhantes aos sentimentos humanos. Mesmo assim, com vários projetos bem-sucedidos, a IA enfrentou vários obstáculos durante a sua evolução, sendo um dos maiores a falta de poder computacional para poder fazer e executar tarefas de forma consistente e substancial, pois os computadores nessa época não podiam atender às exigências de armazenamento e processamento de informação rápido o suficiente. Além do mais, temos que considerar que durante a sua evolução, a inteligência artificial enfrentou altos e baixos, e foi entre 1974 a 1980 e também entre 1987 a 2000 que ocorreu o que se chamou de AI Winter, ou seja, o inverno da IA ou o inverno da inteligência artificial. Este inverno foi um dos momentos mais baixos da IA, pois foi o período onde se registrou uma grande onda de desinteresse por inteligência artificial, seguido pela redução de fundos e de financiamento para pesquisas de campo. Isto deveu-se à não correspondência do alto entusiasmo que saiu do controle nos anos 80, propiciado pelas promessas que haviam colocado nas IAs, que acabaram por não ser correspondidas, causando assim uma onda de pessimismo dentro da comunidade científica e imprensa, fazendo com que 3 anos depois a indústria da IA, na altura avaliada em 3 bilhões de dólares, começasse a colapsar. A incidência de pequenos, mas mais frequentes episódios durante este período, como por exemplo a falha da máquina de tradução em 1966, a frustração da Agência Americana de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, mais comumente conhecida como DARPA, com o programa Speech Understanding Research na Universidade de Carnegie Mellon, de 1971 a 1975, e o cancelamento do Fundo de Desenvolvimento da Inteligência Artificial pelo Strategic Computing Initiative em 1988, marcaram o período do inverno da inteligência artificial. Mas nem tudo estava perdido, pois, logo após este período caótico de muitas incertezas e a falta de investimentos, a área de pesquisa de inteligência artificial sofreu um avanço significativo, permitindo que se abrissem novas portas para um dos períodos mais significativos da história das IAs, que perduram até os dias de hoje, o período denominado de Boom das IAs. O boom das IAs, ou a primavera da inteligência artificial, refere-se ao período contínuo de desenvolvimento rápido e sem precedentes no campo da inteligência artificial. Com a volta dos investimentos e as novas descobertas em áreas diversas, o interesse público voltou a despertar. Neste período, muitos projetos bem-sucedidos deram as caras, mostrando que a aplicação da IA seria inevitável no futuro próximo. Foram entre os anos de 1980 e 1987 que o interesse nas IAs voltou em grande e com rápido crescimento. Os avanços na pesquisa e o financiamento governamental foram grandes impulsionadores deste avanço, sendo um dos grandes exemplos o governo japonês, que em 1981 alocou 850 milhões de dólares para o projeto de computadores de quinta geração, sem deixar de fora as técnicas de Deep Learning e o uso do Expert System, que permitiram que os computadores aprendessem com seus erros e tomassem decisões independentes. Com o advento da tecnologia, como a evolução dos computadores e o grande boom da internet no início do século XXI, o investimento em áreas de tecnologia deu saltos galopantes, o que contribuiu para o avanço da IA, pois, com a melhoria do processamento de computadores e a massiva recolha de dados existentes na internet, serviu e ainda serve de treino para os modelos de inteligência artificial existentes,
no que despoletou a criação de vários projetos, dos quais se destacam alguns que foram projetos chaves para os avanços que temos hoje. Comecemos pelo ImageNet. Este projeto é um grande banco de dados visual projetado para o uso em software de reconhecimento visual de objetos. Anualmente, desde o ano de 2010 até o ano de 2017, a ImageNet realizou um concurso anual de software, o ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, onde softwares competiam para classificar e detectar corretamente objetos e cenas. Na edição de 2012, foi onde a equipe de pesquisa da Universidade de Toronto fez o uso de redes neurais artificiais e técnicas de Deep Learning para reduzir a taxa de erro abaixo de 25%, onde pela primeira vez durante um desafio da ImageNet isso aconteceu para o reconhecimento de objetos em visão computacional. Este evento foi um marco naquela época e catalisou o desenvolvimento das IAs, pois muitas das pessoas que participaram neste concurso tornaram-se líderes na indústria. Logo a seguir a este evento histórico, muitos projetos foram desenvolvidos e lançados, sendo que a maioria deles acabou fracassando por falta de investimento e outros porque simplesmente não tiveram a aceitação que se esperava. Porém, os que tiveram sucesso superaram as expectativas e mostraram que as IAs são o futuro. Um desses projetos é o AlphaGo, que é um software de inteligência artificial que joga o Go, que é um jogo de tabuleiro de origem chinesa, onde o objetivo é cercar mais territórios que seu oponente. Acredita-se que este jogo foi inventado há 2.500 anos, sendo considerado o jogo mais antigo ainda jogado nos tempos modernos. O AlphaGo foi desenvolvido pela DeepMind Technologies, que é uma empresa britânica focada em pesquisas de máquinas de inteligência artificial, que mais tarde foi adquirida pelo Google, a atual Alphabet, por aproximadamente 500 milhões de dólares. A DeepMind criou uma rede neural que aprende a jogar jogos eletrônicos de uma forma natural, e com isso acabaram por criar o AlphaGo, que em março de 2016 venceu Liu Sedol num jogo de 5 partidas, onde foi a primeira vez que um computador venceu um dos melhores jogadores de Go sem empatar, fazendo com que este jogo ficasse na história, pois temos que entender que na época o jogo Go foi considerado o jogo mais difícil para os computadores vencerem, pois o seu fator de ramificação e variações de jogadas tornavam difícil o uso de métodos tradicionais como, por exemplo, a pesquisa heurística. Com isso, a IA deixou de ser algo experimental para se tornar algo com praticidade na vida real, tornando-se mainstream e de domínio público, sendo aplicado em ferramentas do nosso dia a dia, desde aplicações como em jogos de xadrez, com modelos AlphaZero e Stockfish, para citar alguns, a inteligência artificial generativa como o famoso ChatGPT. Com esse crescimento exponencial em termos de descobertas e variadas aplicações, estas tecnologias acabaram por contribuir significativamente em várias áreas da ciência, como a biomedicina, geração de imagens e vídeos, modelos de linguagem, música e voz, entre outras áreas, onde proporcionou-se a criação de novos negócios, criando uma nova economia e desenvolvendo novas cadeias de valores. Mas nem tudo são flores. Apesar do impacto positivo que as IAs trazem à sociedade e ao mundo, também vieram consigo alguns efeitos indesejados, gerando assim preocupações e incertezas sobre um futuro onde as IAs vão se voltar contra a humanidade, como no filme Exterminador do Futuro. Com a corrida no desenvolvimento de melhores modelos de inteligência artificial, as IAs tornaram-se mais sofisticadas, tornando-se mais baratas e mais eficientes que os trabalhadores humanos, causando o que se chama de desemprego tecnológico, provocando assim um período de transição, podendo causar uma turbulência econômica no processo. Outro problema é a segurança de dados, principalmente para os modelos de inteligência artificial que utilizam um volume grande de dados sem a explícita autorização dos donos ou criadores desses conteúdos, o que traz à tona questões como privacidade, que afetam diretamente aos artistas que veem as suas obras usadas
sem a sua autorização. Celebridades que têm suas feições e vozes usadas para se fazer deepfakes, que por vezes são usadas para dar golpes na internet. O que faz com que a opinião pública seja divergente, com algumas opiniões a favor das IAs, onde acreditam que elas criam novas possibilidades devido à sua sofisticação, eficiência e potencial benefício para a humanidade, e outras contra, devido a todas as implicações que vêm com a aplicação massiva desses modelos, com o possível surgimento até de uma Skynet no futuro. Mas o que você acha sobre a inteligência artificial? Será que elas vieram para ajudar ou para destruir a humanidade? Deixe a sua opinião nos comentários e nos vemos na próxima.